Oi, aqui é a Lotus. E hoje eu tô com os meus gatos. Caso o Bal é sociável, a Cristal fica escondidinha. Ela tá me olhando ali de fundo, ela não gosta dele. Eu honestamente não tinha ideia de nada pra gravar, porque eu ando meio dodói da cabeça, sabe? Eu fico pensando. Quando as pessoas me colocam pra pensar no futuro, eu tenho crise. Porque eu planejei a minha vida até os meus 15 anos de idade. E quando alguém me pergunta coisas tipo: o que você quer fazer quando crescer, a sua profissão, tipo, isso desde nova, né? O que você quer fazer quando crescer, porque teoricamente eu já cresci. Mas eu não sabia responder. Na verdade, assim, no início, sim, eu tinha planos, eu tinha sonhos, mas com o tempo as coisas vão ficando diferentes, sabe? Tipo, não é tão simples quanto parece. Não é tão simples fazer uma faculdade, passar na faculdade, sabe? E eu lembro de uma situação em que era justamente sobre isso que eu tava falando com a minha psicóloga de 14 anos, eu tava no 9º ano. E ela perguntou, né, o que eu queria fazer quando eu tivesse mais velha. E eu falei pra ela, eu quero ser famosa. E ela perguntou, mais famosa pelo quê? E eu não tinha uma resposta, porque esse é o ponto, eu quero ser famosa. Se eu quisesse fazer alguma coisa, eu teria dito, tipo, eu quero ser uma advogada famosa, eu quero ser uma artista famosa. Não, eu quero ser famosa, eu quero ser conhecida sem ter que fazer alguma coisa, sabe? Quer dizer, eu queria no passado, hoje eu não quero. Mas às vezes eu penso que a fama é a forma mais fácil de ter dinheiro, sabe? Porque, tipo, pensa nas Kardashians, sabe? Elas são famosas pelo quê? Tipo, a Kendall recebeu, né, o modelo como um emprego, né? E hoje em dia ela é uma das modelos mais bem pagas, mas puramente porque a família dela tinha dinheiro. Mas o que você tá fazendo? Mas assim, a minha família não tem esse dinheiro. Então é difícil às vezes pensar sobre essas coisas e principalmente ver que eu tô ficando pra trás. Porque eu comecei uma faculdade, eu não terminei ela, comecei um curso pra ver se era o que eu gostava, não era. E depois eu fiz outra faculdade e tive que parar porque eu tava mal da cabeça. Então é muito ruim essa ideia, principalmente a ideia de que eu não posso fazer o que eu gostaria de fazer porque eu tenho um impedimento, sabe? Com um laudo dizendo sobre isso. Você, por favor, pode parar de tentar arrebentar o meu gosto. Olha a capivara. Olha a capivara. Ai, não, se distraiu.
o bichinho. É ele que vai falar hoje. Enfim. E é uma coisa engraçada, porque quando eu queria ser famosa, que eu dizia que eu queria ser famosa, eu fingia que eu era. Eu era transtornada nesse nível, sabe? Tipo, eu mudava a região do meu celular, eu mudava os horários, eu fingia que tinha pessoas na minha vida, porque assim, tem uma época da minha vida na escola que eu virei e pensei, eu não quero ninguém dessa escola na minha vida. Faziam bullying comigo, né? Porque eu era triste demais pra eles. Mas, aí eu pensei, cara, essa é a minha deixa perfeita pra fingir que eu tenho uma vida fora da escola. Sabe? Ô gato, caralho. Mas enfim. Eu literalmente tirava fotos minhas mesmo, segurando minha coxa assim. E aí eu forçava minha mão pra ficar assim. Pra ficar, tipo, não aparecia a veia na minha mão, era o máximo que eu podia fazer. E postar bem misteriosamente, assim, sem nenhuma legenda. Postar. E assim, óbvio, minha mãe não me seguia no Instagram, nada, ninguém da minha família. Eu usava fotos antigas às vezes, porque pegar foto de internet é muito manjado. De saberem que você pegou. Então, como eu tinha fotos que eu mesma tirei de quando eu viajei, eu postava e colocava ali uma localização total, nada a ver. E às vezes eu tirava foto, tipo, eu moro no interior de São Paulo. Moro não, nasci no interior de São Paulo, né? Porque eu morava no interior de São Paulo. Aí eu tirava uma foto assim de um lugar que, sei lá, você não iria reconhecer se eu te falasse, se eu não te falasse que lugar era da cidade. E aí eu ia lá e colocava localização Central Park, New York City. Teve uma época que eu tive uma melhor amiga que ela fazia, tipo, a mesma coisa que eu. Tipo, a gente era mitomaníaca, assim, de vamos fingir que a gente tem uma vida perfeita. E aí, a gente literalmente criou um perfil no Instagram com fotos, assim, que a gente foi pegando, que não mostrassem muito, não revelassem muito. A gente criou a história desse suposto menino. E pra gente conseguir seguidores, a gente foi seguindo uma gente aleatória, né? E aí foi pra conseguir seguidores pra parecer um negócio convincente. E era literalmente eu e ela com a conta, essa conta fake no nosso celular. Então, às vezes eu postava, às vezes ela postava. E como ela também já tinha viajado pra outros lugares, ela postava fotos que ela tinha, que ela nunca tinha postado antes. Então era um negócio assim, muito bem trabalhado. A gente esforçou muito, a gente criou um e-mail próprio pra ele. E outra coisa, ela tinha um celular antigo dela, porque ela trocou de celular e ela tinha esse celular antigo. Ela literalmente pediu pro avô dela comprar um chip, porque a gente tinha 13, 14 anos. Então ela não podia comprar, né, no nome dela, no CPF dela. Ela pediu pro avô dela comprar um chip pra criar o celular desse garoto que a gente criou na nossa cabeça. E a gente, tipo, literalmente, ela mandando mensagem, aí tirava print, aí ela mandava mensagem, tirava print. Isso quando não era simplesmente eu e ela, ela mudava foto de perfil, falava comigo, eu mudava o nome do contato, tirava print e vice-versa, a gente fazia direto. Nossa, essa menina fez a minha pré-adolescência, assim, uma aventura não vivida, sabe? E eu lembro até de quando a gente foi pro shopping. E, assim, teoricamente, esse menino,
morava na capital, aqui em São Paulo. Que a gente é... sou do Alto Tietê. E... teoricamente ele morava aqui, então ele ia pra lá só pra ver a gente. E aí, eu lembro que a gente tinha combinado da gente sair juntas depois da aula. E eu tinha levado uma jaqueta, que seria uma jaqueta mais próxima, assim, masculina que eu teria. Só que, assim, o problema de eu fingir é porque eu sempre tive unha grande. Minhas unhas estão curtas porque a minha ex tacou praga em mim e eu ainda tô tentando me livrar da praga. Mas eu sempre tive unha muito grande, estileto, então, tipo, não dava pra fingir. Apesar de que a minha mão era melhor de fazer assim. E aí eu lembro que, tipo, eu só, né, encolhi a mão assim. E aí ela literalmente tirou foto assim, que era como se ele tivesse tirado a foto, no caso, eu ali com a minha mão e o lanche, né? E nisso a minha outra mão, pra fingir que era minha mão também, né? Que eu tava junto. Porque eu já era vegetariana na época, então era uma desculpa de que ela postou, né? Ah, ele comprou o lanche pra mim, que eu falei que tava com vontade. E ela falou que eu, né, que não queria nada. E fiquei lá, assim, de canto só, apareci na foto. E era literalmente minhas duas mãos ali, sabe? E ela postando, eu postando. A gente até chegou um ponto de dela chamar um amigo dela, assim, que foi um amigo que eu citei em um dos vídeos, o Cheat. Foi a partir dela que eu conheci ele. Que era pra ele fingir ser este homem, né? Que ele teria mãos másculas. Diferente das nossas. Mas a gente literalmente, tipo assim, até... Aí a gente entrava no Instagram dele e repostava no Instagram dele, no caso, nos nossos celulares. E aí, até depois nesse dia, mais tarde, ela foi pra minha casa. E aí, era pra fingir que ele tinha ido também, né? Então, eu tirei uma foto da minha casa e postei no Instagram dele. E a gente ficava falando sobre ele na sala de aula, sabe? Sobre uma pessoa que não existia. A gente começou a inventar a história dele com coisas que a gente falava na mesma hora, sabe? Na verdade, a gente passou horas em ligação planejando, só que a gente não tinha como pensar, né, numa justificativa e tal. Assim, numa história completa de personalidade e tal. E aí o povo tava perguntando lá na escola quem é esse garoto também, né? Com aqueles seguidores totalmente aleatórios. Enfim. E eu não lembro se a conta dele era privada ou não. Não sei. Mas... a gente ficava falando lá na sala, né? Tipo, inventando na mesma hora qual era a personalidade dele, falando, não, então, e esse dia que ele fez isso, aí, cara, ele me falou que gosta de andar de skate, aí na terça passada eu saí de casa e fui, aí eu deprimida em casa, né, corta pra terça-feira, eu deprimida em casa. Eu sempre gostei muito de fingir coisas que eu não era, que eu não fazia. E eu treinava autógrafo. Eu tentava me portar como uma pessoa famosa. Tipo assim, eu tenho uma mania escrotíssima de me vestir igual idols de K-pop em aeroporto, sabe? Põe uma máscara, um óculos de sol, um boné, uma blusa preta e branca, uma blusa branca, né? Uma calça preta. Porque eu sinto que eu tô ali, arrasando. E é por isso que a ideia desse canal, pra mim, é muito legal, porque ninguém precisa saber quem eu sou, sabe? Tipo, de verdade, fora daqui. Apesar de que eu falo sim da minha vida, eu falo sim de coisas que acontecem na minha vida, mas eu coloco uma peruca, faço uma maquiagem, que eu não faço normalmente, e finjo que eu sou outra pessoa. Com as mesmas vivências que eu tinha, sabe? Mas
O meu sonho, assim, sobre ser famosa, eu mudei muito sobre essa opinião por conta de ver como essa questão de fama, por exemplo, em TikTok, já muda a vida da pessoa, sabe? Tipo, a pessoa tem 1 milhão de seguidores, que hoje em dia, cá entre nós, não é difícil. Assim, tem um monte de influenciador que a gente descobre do nada da existência, porque tem muitos seguidores e a gente não sabia, mas porque realmente tem muita gente com muito seguidor. E aí a pessoa perde a privacidade, sabe? E eu também não queria, assim, eu como minha pessoa de verdade, eu gosto de passar uma vibe de mistério. Ai, cara, eu atuo na minha vida. Às vezes, eu vivo a minha vida pensando, eu não vou fazer o que é melhor pra mim, eu vou fazer o que é melhor pra quem tá assistindo. Quem tá assistindo? Deus? Sabe? Um negócio assim. Até a forma que eu me sentava. Às vezes eu me corrigia ali e me ajeitava assim, toda. Só pra criar a minha fique. Porque é isso que fez a minha vida tornar interessante. Isso que me fez ter vontade de viver, sabe? Começar a fazer coisas inusitadas, inesperadas, de ideias que eu tiro do cu e faço, sabe? Tipo adotar esse gato. A minha gata branca, que tá escondidinha olhando aqui, eu tenho ela desde meus 13 anos. Mas esse corno, que é uma gracinha, eu adotei ele no ano passado, no início do ano passado, que eu sempre sonhei ter um gato preto. Minha mãe não gostava de gatos. Eu convenci ela a adotar a Cristal. E aí depois ela adotou outros gatos, mas eles batiam na Cristal. E, bom, a Cristal foi minha primeira gata. E logo, a primeira gata que eu tive, na minha primeira oportunidade de ter um gato, eu escolhi um gato branco, sendo que eu queria um gato preto. Mas eu amo muito a Cristal, amo muito ela. Sou muito grata por ter ela na minha vida. E aí, só de birra, né, que eu pensei, cara, agora eu tô morando sozinha, tipo, isso daqui é a minha sala, tá ligado? Que a minha casa é um estúdio, então... a minha casa inteira é como se fosse um grande quarto, tipo... eu pintei todos os armários da minha cozinha de rosa. Isso daqui é a cortina da minha varanda. É isso daqui que você vê quando você entra na minha casa. Enfim. E aí eu pensei, não, eu vou adotar um gato preto. Eu só pensei, eu quero um gato preto. E aí eu fiz a minha mãe virar de avesso pra achar algum lugar que tivesse doando gatos pretos. E ela achou uma ONG que tinha 2 gatos pretos lá na cidade onde eu nasci. Detalhe, é 2 horas de carro daqui. E aí ela me mandou foto. E eu falei, pega. Pega, eu quero. Aí ela falou, escolhe. Aí eu olhei, pra mim era tudo igual, né? Gato filhote também não dá pra ver muita diferença. E ele tinha 2, 3 meses quando eu vim pra cá. E... Para. E ele... Minha mãe só... A câmera do celular da minha mãe também, né? E aí eu falei, pega que tá mais quietinho. Ela falou, os 2 estão quietinhos, porque a Cristal é muito quieta. Inclusive, esse coitado aqui fica correndo pra cima dela porque ele quer brincar. E ela não gosta. Ela é muito quieta. Ela é tão quieta que às vezes eu esqueço onde ela tá, porque ela também é anazinha, ela vai rebaixada. E aí eu falei pra minha mãe, pega o menor, pega o mais peludo, que meu irmão falou, tem mais peludo ou menos peludo, eu gosto de gatos peludos. E agora eu tenho um gato, que eu simplesmente acordei e pensei, eu quero um gato preto. E aí eu cismei nisso até eu ter um gato. E ele é lindo. E ele é gay. Ó, por isso que a coleirinha dele é rosa. Igual. Ele gosta de tudo que é rosa. Tudo que é rosa ele gosta.
E a minha gata tem a mesma coleira, só que vermelha. Mas eu vivo tudo muito no impulso, porque eu penso que eu tô vivendo uma grande série, e é isso que faz as coisas serem insuportáveis, sabe? Tipo, eu, infelizmente, eu sou muito influenciável por séries, músicas, vídeos, essas coisas, sabe? Tipo, e por pessoas, principalmente. Depois que eu fui internada, eu descobri que muita gente fingia que tomava medicação pra levar a medicação pro quarto e cheirar. E aí eu, na curiosidade, pensei, por que as pessoas cheiram remédio, né? Tipo, qual a diferença? E aí eu tentei. E aí eu vi a diferença. A diferença é que bate mais rápido, bate muito forte, muito mais rápido, mas o efeito dura pouco. Pra quem tem curiosidade, mas não cheire. Eu não cheirei mais depois disso. Só que isso foi a ponta do iceberg. Porque eu já nessa de... Ai, eu fui internada. E era um trauma, então eu tive que romantizar isso na minha vida pra não tornar isso tão traumático, sabe? E... bom... eu gosto muito de Euphoria. E eu quis dar uma de Rue. Muito por influência de um dos amigos que eu fiz lá, que ele era viciado em pó. E ele falava de medicações que tinha curiosidade em experimentar, e eu tenho um exame farmacogenético de medicações que não batem, ou batem mal, batem bem em mim. E um negócio interessante, o meu corpo é objeto de estudo, tanto pra questão de sono, tanto pra questão de medicação, porque... um exemplo, que na verdade não é um exemplo, é o que realmente aconteceu. Tem um remédio conhecido pra dormir, que é tiapina. É um tarja vermelho, super de boa. Eu acho que muita gente deve tomar ele pra dormir. Eu conheço muita gente que toma. Eu sempre tive mania de ler bula, até, tipo, efeitos colaterais para grávidas, lactantes, idosos, sabe? Então, eu lia até os efeitos ultra raros. E eu lembro que tinha lá um sintoma, falta de ar, em 0,01%. E eu pensei, tá. Mas eu demorei pra me tocar que eu tava tendo esse efeito colateral, mas vai piorar, porque vocês vão entender de onde vem essa falta de ar. Eu simplesmente, como eu sou viciada em Aridrim, e eu não sei que caralhos tinha naquela casa que me fazia ter rinite o tempo inteiro, então eu era viciada em Polaramine também, né? Antialérgico. Hoje em dia minha rinite quase não ataca, são só por coisas muito específicas, mas eu dei uma parada no Polaramine porque eu conheci o Naridrim. E como eu tenho desvio de septo e adenoide, tipo, o desvio de septo do lado esquerdo e o adenoide do lado direito, o Naridrim tem isso de, né, ele diminui o adenoide e acaba deixando as vias nasais mais abertas. Só que isso é ruim porque vai, né, piorando, porque aí quando volta ao normal, ela cresce. Mas enfim, não fiz cirurgia porque eu coloquei piercing e sou muito mesquinha, né? Eu tenho insegurança com meu nariz e eu não... E foi justamente os piercings que me ajudaram a não ter, e eu não consigo me imaginar sem eles, porque eu precisaria de um tempo sem eles. Mas... eu... lembrei, calma, eu tinha esquecido, eu divaguei aqui, calma. Tá, que tiapina.
Quando eu comecei a ter essas faltas de ar, eu pensei que era antes, né? Mesmo lendo a bula. Olha aí ele indo atrás da coitadinha. Enfim. Ah, olha o moletom que eu achei lá na minha casa. E ele é meio sem graça. E eu acabei de desenhar uma flor de lótus, porque eu tenho canetinhas de pintar em tecido que eu comprei quando eu tava fazendo moda. Ficou bem melhor do que eu imaginava. Eu não fiz esboço, eu fiz direto. Mas enfim. Sobre a Ketchup. Eu demorei pra ligar os pontos porque eu tinha falta de ar. Aí eu lembro que eu colocava muito na Naredrim e não diminuía, né, essa falta de ar, que parecia que eu não tava entrando ar nenhum. Aí eu lembro que era literalmente um ritual assim, de eu sentar e começar a lutar pra respirar, porque era como se realmente não tivesse entrando ar nenhum. E a minha pressão, ó, descia. Só que normalmente eu conseguia, né, manter aquilo 1 hora ali lutando pra respirar, e aí eu dormia. E aí depois que eu me dei uma ligada, né, tipo, ok, é o efeito colateral raríssimo do remédio. E esse foi o pior efeito colateral que eu tenho, mas isso é uma coisa engraçada, porque eu tenho efeito colateral de todos os remédios. E é muito difícil eu ter o efeito que é pra ser, é muito mais fácil eu ter o efeito colateral. Então muitos médicos passam remédios contrários pra mim, sabe? Porque eu tenho efeito colateral ao contrário. Mas, sobre a Ketchup, eu tinha algumas vezes, assim, que eu comecei a pensar, nossa, tipo, eu anos com insônia, dormindo tão rápido, assim, eu pensando, nossa, esse remédio é insano. Eu nem percebo quando eu durmo. Porque a minha pressão baixava e eu perdi a consciência, eu não dormia. Só que teve uma certa ocasião que eu tomei a Ketchupina e eu lembro que daquela vez eu realmente não consegui ter forças nem pra sentar, pra respirar melhor. Eu simplesmente não conseguia respirar. E do nada eu vi como se eu só tivesse aberto o olho. Era de madrugada. Eu falei, né, pra minha psiquiatra logo depois em seguida, ela suspendeu na hora e eu nunca mais tomei. Nunca me explicaram o porquê disso, como o que isso aconteceu até no ano passado. Que me disseram que eu estava tendo o início de uma parada cardiorrespiratória e que por um milagre o meu corpo conseguiu fazer com que o meu coração voltasse a bater. Que se eu continuasse tomando, muito provavelmente eu não teria essa sorte depois. Enfim. E é justamente por eu ter esses efeitos colaterais muito raros ou extremos, de tipo, ser muito contrário do que o que deveria ser, que eu fiz esse exame farmacogenético. E aí a gente volta lá naquele ponto do eu cheirei remédio, eu conheci pessoas que falavam e romantizavam drogas. E eu tinha o contato de um farmacêutico que vendia de forma ilegal, né? Então, eu achei de bom tom comprar morfina. E no meu exame farmacogenético fala que o meu corpo metaboliza como se fosse água, como se eu estivesse tomando água, tipo, não faz efeito nenhum. Então eu já fui logo comprando a dose mais alta. E que vendia, né? Porque a dose mais alta que vende, na verdade, não acha fácil, assim, pra vender. E eu já fui logo, assim, numa dosagem alta. Eu não vou falar de doses aqui, tá? Mas uma dose, a dose mais alta que eu cheguei a tomar,
em equivalências em organismos comuns, não me fazia dormir, não me dava sono, só me deixava relaxada. E em uma pessoa com organismo comum facilmente daria uma overdose. Isso é até uma coisa que eu deixo na minha ficha médica do celular. Caso eu tenha um acidente, eu preciso de doses muito maiores. Só que foi justamente eu ter começado com uma dose muito alta, eu acabei ficando sem. E foi aí que eu descobri o que é a dependência física. Foi a pior dor que eu já assisti na minha vida. Assim, até lugares que você não sabe que doem. E hoje em dia eu tenho prescrição porque o meu psiquiatra tá tentando tirar. Mas enfim, eu tô tomando a dosagem mínima que faz efeito em mim, que já é uma dosagem muito alta que faria qualquer um dormir. E um detalhe, neste exato momento eu estou gravando este vídeo medicada com essa dosagem. E eu não tô com sono. Na verdade, eu faço muito o contrário. É muito contrário a forma que depressores e estimulantes funcionam no meu corpo. Tanto é que a minha primeira experiência que foi por curiosidade e justamente porque eu vivo a minha vida como se eu estivesse vivendo em uma série. Eu sabia de mim mesma porque isso já quase aconteceu quando eu tinha 17. Que chegaram, ofereceram e eu quase topei, porque eu tava sozinha em casa, minha mãe tava viajando, então eu pensei, se tiver algum efeito colateral, minha mãe não vai me xingar. Só que se tiver algum efeito colateral, sabe? Mas foi com esse mesmo amigo meu. Ó, que amizade boa, né? Que eu romantizava drogas e que tava internado na clínica comigo. Ele me falou algo sensato, porque na verdade a gente tava falando sobre esse assunto. E aí ele me falou algo sensato, do tipo, Val, ele falou, você tem curiosidade, você já quase fez isso na imprudência. Eu prefiro que você use, porque ele tava aqui na minha casa. Ele falou, eu prefiro que você use aqui na sua casa, comigo, que conhece e sabe de onde vem a droga, né? Porque ele que ia comprar. E que eu tô aqui, né? Caso você tenha algum efeito assim, eu vou saber te conduzir, do que você usar numa festa na impulsividade. Eu até falei pra ele quando, né? Falei, separa um pouquinho pra mim. E ele separou bem pouquinho. Depois eu descobri que aquela bosta que eu usei era literalmente a mais pura que se vende. As pessoas falam, tipo, eu lembro de amigos meus que já tinham passado por isso e falaram que não dormiram por 2 dias, ficavam... Só que por eu já ter outros remédios, né, isso não... de fungar não foi um problema pra mim, mas... eu senti muito sono. Nossa, mas eu tava com tanto sono. E aí eu lembro que esse meu amigo ficou com fogo no cu e foi sair pra dar. E aí eu fiquei aqui sozinha, deitada, e eu literalmente estava com tanto sono que até o meu ato de levantar para acender a luz, porque eu comecei a ter paranoia. E tava escurecendo, então eu fui levantar pra acender a luz. A porra da minha casa, que é um estúdio, né? Estúdio tem o tamanho de um quarto, de uma casa comum. Os 3 passos até o interruptor, eu tive teto preto, quase desmaiei. Eu consegui me jogar no sofá quando eu já não tava vendo mais nada. Mas... aí eu lembrei. Aí foi quando eu tomei a iniciativa mais insensata da minha vida, mas pelo menos deu certo. Porque eu brinco muito com o meu organismo muito resistente. Que eu lembrei que
não só ele, mas outras pessoas na clínica falavam que usar um depressor, né, que seria o contrário de um estimulante, ajudava a acalmar. E aí eu resolvi colocar, só que bom, se você junta os dois, meio que dá merda. Em alguns casos, tipo, se for dosagens muito altas dos dois, ou de um só, na verdade eu não sei. No caso eu não tomei uma dosagem alta de nenhum dos dois, mas quando eu consegui, né, ir engatinhando até conseguir pegar algum remédio meu que fosse depressor, eu voltei pro sofá, deitada, morrendo de sono. Quando deu o tempo de bater o remédio depressor, eu esqueci tudo que tinha acontecido. Eu levantei e comecei a fazer as coisas. Eu tomo meus remédios pra dormir, eu tenho vontade de limpar a casa. Eu varro a casa. Uma vez era 2 da manhã, era pra eu estar dormindo, mas eu fui pro banheiro escovar os meus dentes. Eu olhei pra pia e pensei, eu quero limpar essa pia. E no final eu não limpei só a pia, eu limpei cada produto que tava em cima da pia. Eu limpei a privada, eu joguei cloro no chão, só não limpei o box, porque eu acho meio paia limpar box. Mas eu tenho esses efeitos contrários. E isso às vezes me faz me sentir que eu tô, tipo, vivendo em Euphoria, sabe? Aí eu pego todo o contexto de Euphoria pra dar uma de Rue, né? E aí eu tento fazer coisas que facilmente apareceriam em Euphoria. Tipo, eu flertei com o porteiro aqui do meu apartamento, do meu prédio. Ele era gato, mas ele era burro, sabe? Ele era meio burro. A minha mãe sempre falou pra mim, uma coisa curiosa, quando eu tinha 14 anos, que eu falava pra minha psicóloga, eu não consigo me ver namorando. E ela falava, você não consegue se ver namorando porque você não vai conseguir namorar alguém da sua idade. Eu fiquei tipo, como assim? Aí, aquele papo, né, assim, você é muito madura pra sua idade, mas no caso eu aprendi a ser madura pra minha idade porque era um ambiente que eu convivia. Minha mãe não deixava eu sair para brincar com as minhas amiguinhas, então eu tinha que sair com as amigas dela. Então eu tive que, desde nova, aprender a perguntar sobre emprego, a entender sobre o que estavam falando, enfim. E aí eu lembro que logo depois disso, né, dessa consulta, eu fiquei com isso na cabeça. E aí eu perguntei pra minha mãe, com 14 anos, o que você faria se eu chegasse namorando... Tipo, o que você acharia se eu começasse a namorar um cara de 20 anos? Minha mãe me olhou e falou, eu ficaria surpresa se você estivesse namorando alguém da tua idade. E até hoje, ela me fala que não me vê namorando um homem novo. Não é à toa que eu só tive relacionamento com mulheres. E pra mim, às vezes eu acho que eu sou lésbica, cara. Tipo, não é possível. Assim, cara, flertar com homem é legal, beijar homem é legal, mas namorar... E eu sempre tive... eu sempre tive uma quedinha por homens mais velhos. O primeiro celebrity crush que eu tive, homem, porque eu tinha mulheres, só que eu não falava, não admitia, né? Porque a minha tia me falou, quando ela descobriu que eu dei um selinho na minha melhor amiga no pré, ela falou que mulher com mulher vira jacaré. Então eu não admitia pra ela, apesar de que eu achava que ela era meio tonta. Eu sempre achei as ideias da minha tia meio torta. Aí, tipo, quando o sobrinho dela favorito se assumiu gay, ela veio com um papo de que gays vão pro céu, lésbicas vão pro inferno. Não sei de onde ela tirou isso. Se, bom, a interpretação da Bíblia tá errada, mas teoricamente, na palavra está escrito, né, um homem não pode se deitar com um menino, né, no caso se referindo a Pedro, mas fizeram a interpretação de homossexualidade. Então, se ela fez essa interpretação de homossexualidade, seria muito mais óbvio ela condenar homem com homem do que mulher com mulher. Mas, cada um faz a sua crença, né, enfim. Então, que eu vá pro inferno. Mas...
primeiro homem, assim, que eu olhei e eu fiquei, tipo, obcecada foi quando eu tinha 12 aninhos, estava assistindo The Walking Dead e conheci Daryl. Also known as Norman Reedus. Ai, eu sou louca nesse homem. Eu sou louca neste homem. E a minha lista de homens mais bonitos, famosos, é uma lista, assim, de asilo, sabe? Tá, tô exagerando, mas eu só me atraio por homens com mais de 40 anos. Eu criei uma teoria na minha cabeça, assim. Um homem atinge o ápice da sua beleza com 40 anos. Quando ele chega nos 40 e tá bonito, aí sim a gente pode falar que o homem é bonito. Se ele chega até os 45 bem, esse homem envelhece igual o vinho. Viva Deus Dionísio. Mas eu avalio beleza de homens assim. A sua aparência com 40 anos. Por isso que é muito mais fácil você já pegar um homem com 40 anos, cara. Assim você não precisa esperar, assim não vai ser uma surpresa. Enfim, é isso. Eu tô fingindo que eu sou famosa. Eu tô fingindo isso porque isso me deixa animadinha. E eu tô gostando bastante das interações dos vídeos aqui. Tá sendo bem legal, de verdade. E eu espero que continue nesse nicho. E eu tenho Instagram. Eu nunca coloco, eu não divulgo. Eu tenho um Tumblr também, mas eu não sei se vale a pena divulgar o Tumblr. Eu não postei nada nele até agora, porque na verdade eu ia apagar o meu antigo pra repostar as coisas. Só que eu não quero misturar a minha vida de verdade com textos que eu escrevi, com a minha personalidade de verdade, com a ideia que eu quero passar como Lotus, sabe? Então eu só tô ali. Mas eu tenho um Instagram que é Lotus Ofeleia, igual o meu arroba aqui no YouTube. Eu só tenho um post por enquanto, porque eu não tenho nenhum seguidor, eu não segui ninguém também. Mas se quiserem me seguir, eu vou tentar postar fotos lá. E eu vou tentar dar uma mexida no Tumblr, porque eu acho muito legal a ideia de ter um Tumblr. Eu acho muito vibes. Rejeite a tradição. Não, calma. Rejeite a modernidade e abrace a tradição. E, enfim. É isso. Basicamente foi. Acho que esse foi o vídeo que eu não tinha ponto nenhum pra chegar. Eu só falei. Porque ontem eu tava muito mal. Eu ia gravar ontem, só que quando me deu pique pra fazer alguma maquiagem, assim, já era 2 da manhã e eu tava mal e eu pensei, não, cara, é melhor eu ir dormir mesmo, tipo. E é isso, na verdade eu ia até gravar o vídeo enquanto eu fazia a minha blusa, mas eu acabei fazendo ela antes. E eu acho que eu vou pôr uns alfinetes nela também, que eu comprei um kit. Mas eu também tô costurando uma calça, tô cortando pedaços e pondo remendos. E talvez no próximo vídeo eu apareça com ela aqui. E é isso, eu quero mostrar como meu gatinho é bem treinado. Mas calma que ele tá na caixa de areia. Ele sabe o nome dele, ele aprendeu com 3 meses aqui, ele aprendeu. Deixa eu ver se ele vai sair. Pra ele se despedir, né? Ele deu oi e agora ele some. Bal! Não, ele ainda tá na caixa de areia. Bal! Vem cá. Tchau. Beijos da Lotus. E do Bal.